Copa do Mundo de 2010. Foi mais uma Copa que nós saímos nas quartas de final. Mas se o Brasil tivesse com esse time aqui, a história poderia ser diferente. Vídeo do canal Ano de Copa. O Brasil seria hexa em 2010 com essa convocação. Copa de 2006, a CBF resolveu apostar em um velho conhecido e anunciou Dunga como novo treinador da seleção brasileira. Ele que liderou uma reformulação do time, depois de diversas estrelas se aposentarem do futebol internacional e dando oportunidades a novos jogadores. Sua lista para Pior que na Copa de 2006 ali, vocês viram o time que o Brasil tava? E o Brasil não conseguiu ser campeão da Copa do Mundo. Até hoje eu me pergunto, como aquele time não conseguiu ganhar a Copa, meu? Só tinha estrela. A Copa de 2010 foi bem dividida entre os torcedores. Ele focou em jogadores experientes, com uma certa ausência ou outra, e abriu mão de chamar alguns jovens que estavam voando o mundo afora. Vocês pediram Dunga burro, muito, né? E aqui está o Ano de Copa consertando mais uma convocação. E vamos ver quem será o mais burro no final das contas. E as regras dessa convocação são simples. Eu não vou poder considerar o desempenho de nenhum jogador durante a Copa do Mundo, e algo que eu já seguia, mas não chegava a comentar, é de que eu não posso mudar a formação que o técnico usava. O Dunga na maioria das vezes começava o jogo com essa escalação inicial, basicamente um 4-4-2, variando conforme a partida avança. Dito isso, vamos começar falando dos goleiros convocados pelo Dunga, que foram o Júlio César, o Gomes e o Doni, que é O Júlio César catava muito, tá? Nesse tempo aqui ele era da Inter de Milão, né? O Júlio César era paredão. Ele tava nessa Copa aí de 2010, tava na Copa de 2014. justamente o jogador que eu vou tirar da lista. E bom, creio que todo mundo sabe que o Júlio estava vivendo o seu auge em 2010, sendo peça crucial da tríplice coroa da Inter nesse ano, e para muitos era o melhor goleiro do mundo no momento. O Gomes era chamado uma vez ou outra pelo Dunga durante o ciclo, ele já era conhecido no país por ser o goleiro do Cruzeiro em 2003, teve uma passagem excelente pelo PSV, participou de 3 Copas das Confederações e em 2009 e 2010 fez uma boa temporada pelo Tottenham, teve uma boa percentagem de jogos sem sofrer gols, contribuiu demais para a 4ª posição do time na Premier League e se destacava principalmente por ser um goleiro bem elástico. Só que infelizmente ele também era marcado por suas falhas, algumas até muito absurdas, mas de verdade, eu ainda acho que foi uma convocação merecida, ele mostrou por anos que é um bom goleiro, era um cara com experiência na seleção e estava lá por muito mérito. Agora o Doni eu já não compartilho a mesma opinião. Ele era um cara que o Dunga tinha muita confiança, principalmente depois da Copa América de 2007, em que o Doni salvou a seleção por diversas vezes, com destaque na disputa de pênaltis contra o Uruguai, só que na Roma ele oscilava demais entre boas atuações e gols sofridos de forma bem questionável, e o que piorou sua situação foi uma lesão em 2009 que o tirou dos gramados por 6 meses, e até mesmo da Copa das Confederações. Lesão Quando voltou, atrapalha, hein? ele não conseguiu mais sustentar a titularidade e passou a temporada inteira sendo banco de outro brasileiro, o Júlio Sérgio. E um goleiro que na minha opinião tinha que estar na lista de qualquer jeito era o Victor do Grêmio. O cara tinha sido eleito o melhor goleiro do Brasileirão de 2008 e 2009, estava com o grupo na Copa das Confederações justamente no lugar do Doni, inclusive foi o titular da seleção até o fim de 2010 com o Mano Menezes. A menção honrosa vai para o Fábio do Cruzeiro, que foi evoluindo a cada ano do ciclo e até mereceu uma convocação ou outra a fim de observá-lo, mas Pô, pior que o Fábio é bom desde sempre, né? Nessa época ele era novinho, hoje ele tá com 40 e tantos anos e ainda tá catando muito. Olha o que ele fez no Mundial de Clube com o Fluminense. infelizmente não aconteceu. Então vou manter dessa forma os nossos 3 goleiros, sendo o Júlio César e o Gomes convocados por Dunga e o Victor convocado por mim. E agora vamos para o A convocação do goleiro tá boa, né? O Júlio César era o goleiro do momento. Então, pra ele sair ali, era só se acontecesse alguma lesão, que é até difícil no meio dos goleiros. os laterais, e os convocados de Dunga foram Maicon, Daniel Alves, Michel Bastos e o Gilberto. Aqui o lado direito está perfeito, com o Maicon sendo um dos melhores laterais do mundo na época, se não o melhor, e o Dani Alves não ficava muito atrás disso, sendo importantíssimo no Barcelona e também jogava muito bem no meio campo. O problema aqui foi Pô, essa lateral direita aqui tá de respeito, hein? Atualmente é maior luta pra nascer lateral direito, maior luta pra ter lateral direito bom. Na nossa seleção, nesse tempo aí, você tinha um Maicon e Daniel Alves, absurdo. no lado esquerdo, com o Michel Bastos sendo chamado de forma improvisada na posição, sendo que ele até então tinha jogado a carreira toda no meio campo e principalmente no ataque pela ponta esquerda. Se o Dunga queria um lateral com características ofensivas, poderia muito bem recorrer ao Marcelo do Real Madrid. Ele que saiu do Fluminense com a missão de substituir o Roberto Carlos e já estava no caminho certo, sendo titular absoluto no sistema defensivo do time, algumas vezes jogando até mesmo no meio campo e na ponta esquerda assim como o Michel Bastos, só que a diferença era de que o Marcelo era um lateral de origem, se profissionalizou nessa posição e teve uma adaptação muito rápida em um dos maiores times do mundo, e por isso eu coloco ele nessa convocação. E o Gilberto teve
Justo, pô, aqui o Dunga chapou muito, foi levar um cara que não era nem da posição, quer improvisar um Michel Bastos. Se tinha o Marcelo já jogando bem, e o Marcelo, pô, tava preparado. Se ele foi pro Real Madrid pra substituir o Roberto Carlos e tava indo bem, na seleção ele não ia tremer. Os momentos no futebol em meados dos anos 2000, quando a seleção ele participou das conquistas da Copa das Confederações de 2005 e da Copa América de 2007, esteve também na Copa de 2006, mas depois disso ele foi deixado de lado pelo Tottenham e acabou ficando de fora das convocações. O que mudou isso foi sua chegada ao Cruzeiro em 2009, onde passou a jogar no meio campo e voltou a mostrar seu bom futebol, o que viabilizou seu retorno à seleção para a Copa de 2010. Aqui talvez pode haver muitas opiniões divididas. Tinha um público que apoiava o Gilberto na lista, outros pediam o Felipe Luiz do La Coruña, mas pra mim ele não podia estar na Copa de jeito nenhum, pois havia acabado de sair de uma lesão que o tirou dos gramados por 4 meses. Tinha a opção do Kleber, ele que já esteve com o grupo na Kleber Copa jogava das bem, Confederações, mas não agradava a grande maioria, assim como o André Santos, que também estava lá em 2009, jogou como titular. Então, já que é impossível chegar a um consenso, eu preferi usar a minha opinião impopular e colocar o Adriano do Sevilha na convocação. A principal característica dele era que ele sabia usar os dois pés muito bem, ou seja, era um jogador ambidestro, podia jogar do lado esquerdo e direito tranquilamente, além de poder ser usado no meio campo dos dois lados. Ele não era um jogador excepcional, mas suas boas atuações na temporada fizeram ele parar no Barcelona do Guardiola. Então assim ficaram Isso daqui é loucura, tá? O Adriano foi parar no Barcelona do Guardiola. os nossos laterais, agora com o Marcelo e o Adriano na nossa convocação. Vamos agora para os... O fogo é que os dois lateral esquerdo que tá ali na convocação dele não foram convocados, né? Se leva pelo menos o Marcelo, já salvava a lateral esquerda, porque a lateral direita tinha 2 jogadores de responsa. zagueiros, e os convocados da lista original foram Lúcio, Juan, Thiago Silva e Luizão. E cara, pra ser sincero, na minha opinião e na do Dunga, não tem nada pra ser mudado por aqui. O Lúcio, o primeiro pentacampeão aqui da lista, titular absoluto em toda a década, era capitão desse time e vinha de uma grande temporada pela Lúcio Inter. brabo. Juan era um cara excelente fisicamente, esteve junto com o Lúcio na Copa de 2006 e fez boa temporada na Roma. O Thiago Silva já tinha dado muito certo no Fluminense, fez uma grande temporada pelo Milan, e o Luizão era outro que trazia muita experiência para a seleção, esteve na Copa de 2006, em 2009 terminou a Copa das Confederações como titular e também vinha de uma grande temporada, dessa vez lá no Benfica. Então simplesmente não tem nenhum motivo para eu tirar qualquer um deles. A única opção que eu já ouvi falar antes que poderia ser convocado era o Miranda. Miranda que foi o melhor pirulito. zagueiro do Brasileirão por 4 anos seguidos, mas sinceramente eu acho que o Dunga convocou perfeitamente nessa posição e não precisamos mudar em nada por aqui. Vamos Mas também só tinha zagueiro bom, hein? Thiago Silva, Lúcio, Juan, Luizão. A zaga do Brasil tava tinindo nessa época. agora para os meias convocados originalmente, que foram Gilberto Silva, Felipe Melo, Elano, Ramires, Melo. Josué, Kleberson, Kaká e Júlio Batista. Bom, vamos com calma, porque essa parte aqui vai ser meio complicada. O Gilberto Silva vai ficar na convocação, ele já não era mais aquele grande jogador da época do Arsenal, mas estava jogando bem no campeonato grego pelo Panathinaikos, era um dos mais experientes Tava no do futebol grupo, grego. sendo mais um pentacampeão, era um dos líderes do vestiário brasileiro, um volante muito seguro e chegou muito bem fisicamente para a Copa, mereceu estar lá. O Felipe Melo talvez muitos discordem, mas vou deixá-lo aqui na convocação. É muito verdade que a temporada dele na Juventus foi bem decepcionante, a imprensa pegou demais no pé dele tanto por isso quanto o seu temperamento em campo, mas na seleção ele funcionava e encaixava bem no time, poderia jogar Eu ia falar isso agora. Será que nessa época o Felipe Melo já era descontrolado? Aí ele já respondeu. como primeiro e segundo volante e por isso eu mantenho ele na lista. O Elano foi um dos que mais jogaram no ciclo e jogou bem, era um dos principais cotados para o time titular. O problema foi que justamente nessa temporada ele sofreu diversas lesões, sendo que uma delas foi diagnosticada há um mês para a Copa começar. Era claro que ele não estava 100% para o torneio, mas também precisamos concordar que era muito difícil tirar um cara desse da Copa. Então eu vou O deixar Elano aqui era na a bola. convocação, principalmente para trabalhar sua condição física. O Ramires vai sair só Cara, é incrível, né? Vai chegando Copa do Mundo, que é o sonho de todo jogador, parece que começa a surgir lesão do nada. E nunca os jogadores chegam a 100% pra competição. Um monte passa por isso. realmente por opção tática, é inegável dizer que era um bom jogador e fez boa temporada no Benfica, principalmente jogando no meio campo pelo lado direito, Ramires. uma função que o Elano e o Daniel Alves faziam de forma excelente. E pro lugar dele eu chamaria o Lucas Leiva, para ser uma alternativa direta ao Gilberto Silva. Ele que já estava muito bem encaixado no meio campo do Liverpool, tinha acabado de fazer a sua melhor temporada da carreira até então e poderia muito bem ser encaixado aqui no time. E agora o Josué vai sair da convocação pelo motivo de que não precisava de mais um volante
volante. O Gilberto Silva, o Felipe Melo e agora o Lucas Leiva já eram suficientes para a Já posição. tinha 3, né? No lugar dele eu chamaria o Hernanes do São Paulo. Foi 3 vezes eleito para a seleção do ano entre 2007 e 2009, com destaque principalmente para 2008, onde ele foi o craque do campeonato. Era um jogador com características bem equilibradas, tanto defensivamente quanto ofensivamente, vou colocá-lo com toda certeza. O Kaká durante todo esse ciclo foi tratado como o grande craque do time, mas infelizmente, assim como o Elano, o Kaká sofreu demais com sua condição física. Pouco antes da Copa, o craque sofreu uma lesão na coxa esquerda e acabou precisando fazer um tratamento intensivo. Quando se apresentou para a seleção, ele ainda estava com dificuldades no treinamento. Como não existe a hipótese de você tirar um jogador do calibre do Kaká de uma Copa do Mundo, a solução é trazer uma alternativa a ele. O Dunga resolveu chamar o Júlio Batista, que eu não concordo, fez uma temporada bem apagada pela Roma, com a maioria dos jogos começando no banco de reservas, e no seu lugar quem chega é o Ganso. Ele que estreou no Santos em 2008 jogando uma partida ou outra, mas foi em 2009 que ele assumiu a titularidade. Ele chamava muita atenção pela sua técnica, seus dribles, sua excelente visão de jogo, que valorizava demais os seus passes no ataque. No primeiro semestre de 2010 ele já era um dos protagonistas do time, até a parada para a Copa ele já estava com 33 jogos, 13 gols e 6 assistências, além de ser campeão paulista e encaminhar o Santos para a final da Copa do Brasil. Sabendo o estado que o Kaká estava e observando as opções disponíveis, o Ganso poderia muito bem ter sido selecionado e composto o time daquele ano. E o Kleber... Cara, Copa do Mundo é o seguinte, se tem um jogador que tá num momento bom, tá comendo a bola, você tem que levar, independente de idade, independente de qualquer coisa. Nessa época aqui, um monte de gente falava que o Ganso tava melhor até mesmo que o Neymar, os dois estavam surgindo e o Ganso jogava muita bola, tinha que estar nessa Copa. Foi aí que surgiu o Dungabu. Olha o que ele me faz, pô, deixar o Paulo Henrique Ganso, que era um maestro, comandava meio campo ali. Pô, tinha que estar lá, né? Também vai sair dessa convocação porque não tem necessidade de chamá-lo. Já coloquei jogadores como o Hernanes, o Elano e até mesmo o Felipe Melo para jogar em sua posição, então eu vou preferir destinar a vaga dele a mais um atacante. E é essa posição que vamos resolver por último. E foram chamados o Luiz Fabiano, Robinho, Grafite e Nilmar. O Luiz Fabiano e o Robinho não tem nada pra falar, os caras jogavam demais pela seleção e eram titulares absolutos. E aqui eu já vou adiantando Luiz Fabiano era embaçado também, viu? Fazia gol. Que aquela vaga do Kleberson vai pro Ronaldinho. Além dele tirar todo o peso do Kaká com a responsabilidade de ser o grande craque do time, ele poderia muito bem ser o tal do reserva de luxo, podendo aparecer no lugar do próprio Kaká no meio campo ou do Robinho no ataque. E ao contrário do que muitos pensam, ele estava muito bem pelo Milan, fez 15 gols e mais 19 assistências numa temporada bem mais ou menos do time italiano. Claro que ele estava longe do seu auge no Barcelona, mas ainda tinha gás para participar dessa Copa e poderia fazer uma graça aí por pelo menos meio tempo dos jogos. Agora chegou a hora de decidir. Cara, deixar um Ronaldinho Gaúcho de fora de uma Copa é loucura, pô. Se esse jogador aí tiver aguentando, aguento jogar meia hora, tem que levar, porque é jogador diferenciado. Faz o outro time respeitar, e sem contar que a qualquer momento ele pode decidir o jogo com uma bola. De um centroavante reserva, então vamos lá. O Grafite foi convocado com muita surpresa por todo mundo. Ele havia feito um 2009 espetacular, segundo o Grafite é embaçado. Mas depois disso fez uma temporada legal, com 18 gols e 5 assistências em 40 jogos. E chamava atenção por ser um cara alto e muito bom fisicamente. Junto com ele foi convocado o Nilmar, que veio de uma boa temporada de adaptação ao Vila Real, marcando 12 gols e mais 9 assistências em 44 jogos e era um jogador muito veloz. O Adriano, que em 2009 voltou para o Flamengo e liderou o time para a conquista do Campeonato Brasileiro. Em 2010 ele diminuiu um pouco o seu ritmo e algo que fez o Dunga, que queria convocá-lo para a Copa, tirar ele da lista, foi sua falta de comprometimento com os treinamentos no Flamengo. Já deve ser conhecido por todos vocês que os problemas pessoais do Adriano infelizmente foi afastando ele do futebol e realmente foi uma pena, viu? Outra opção que surgiu na... Pior que o Adriano Imperador, quando ele tava na fase boa, quando ele jogava na Inter de Milão, esse cara era bom demais. Só que é um ser humano, né? Tá sujeito a tudo como nós. Aconteceu vários problemas na vida dele e ele parou de focar um pouco no futebol, já não queria mais jogar bola. Na época foi o Diego Tardelli, que foi muito bem em 2009 com o Atlético Mineiro. Chegou Tardelli jogava um futebol também, viu? Também não dá pra esquecer do Pato, que esteve na Copa das Confederações e sempre fazia os seus gols no Milan. E diante de tantas opções, é impossível chegar a um consenso, então eu pelo menos vou seguir o Dunga e deixar o Nilmar aqui na convocação. E pronto. Enquanto isso, o Grafite vai ser substituído e acho que vocês já adivinharam que é o Neymar que vai entrar aqui na lista.
Sabe quando o Ronaldo foi pra Copa de 94 depois de um começo absurdo no Cruzeiro e o Kaká quando foi pra Copa de 2002? O Neymar nessa convocação vai ser nesse estilo aí. Os números dele já eram absurdos desde o primeiro ano no profissional. Em 2010 marcou 18 gols e mais 5 assistências no Paulistão e na Copa do Brasil já eram 10 gols em apenas 6 jogos. Olha Uns isso. acham que foi um absurdo o Neymar não ter ido à Copa, que ele faria a diferença e tudo mais. Outros acham que o Dunga estava certo, até porque o Neymar tinha apenas 18 anos na época, poderia ser jovem demais para encarar uma Copa do Mundo, e como já tem o Neymar na reserva, Ronaldinho podendo substituir o Robinho e o Ganso como reserva do Kaká, isso viabilizou o Neymar aqui nessa convocação, mas não com o objetivo dele entrar no jogo e decidir, e sim entrar no segundo tempo se tiver um jogo em que o Brasil esteja vencendo tranquilamente, se não, pelo menos ele estaria ali se enturmando com a seleção. Então assim ficaram os nossos atacantes. Tá, o Dunga não levar o Neymar, eu acho que foi a maior burrice também, pô. O Neymar já tava jogando muita bola, rapaziada. Tem que esquecer esse negócio de idade, pô. Se o menino tá jogando bem, tem que levar. Olha o Lamine Yamal, puxando pros tempos de hoje em dia. Lamine Yamal, com a seleção da Espanha na Eurocopa, tava com 17 anos e foi um dos melhores jogadores da Espanha. O Mbappé ganhou Copa do Mundo com a França em 2018 também, tinha o quê? Tinha 18 anos já, eu acho. Jogando muita bola. Aí o Dunga não vai levar o Neymar por quê? Porque tinha 17 anos. Leva o moleque e deixa ele lá. Tem que pôr ainda pra jogar, que ele ia conseguir jogar bem e fazer a diferença. Era um moleque abusado, ele ia pra cima, sem medo de nada. Agora com a adição do Ronaldinho e do Neymar. E assim ficaram os nossos 23 convocados da nova seleção para a Copa do Mundo de 2010, com 8 mudanças ao todo, destaque para o Brasileirão com 5 jogadores, o Campeonato Italiano com 7 brasileiros, e olha que hoje em dia é difícil de ver isso. Ficou bom essa para a La seleção. Liga com 6 jogadores. E chegou a hora de fazer a escalação desse time, e para isso eu vou usar o Bomba Pet da Copa do Mundo de 2010. 100% já vou adiantando atualizado. que é praticamente a mesma coisa do Dunga, que é Júlio César no gol, linha defensiva com Maicon, Lúcio, Juan e Marcelo, primeira mudança no time, e que face incrível que ele tem aqui no jogo. O meio campo vem com Gilberto Silva como primeiro volante, mais à frente são Elano de um lado e o Felipe Melo do outro, por mais que possam discordar, ele funcionava aqui no time. Kaká é o meio ofensivo e a dupla de ataque é com Robinho e Luiz Fabiano. Como tem a questão física do Elano, que era preocupante, poderia muito bem ser usado o Daniel Alves em seu lugar, e no lugar do Kaká, que também não estava 100%, poderia colocar o Ronaldinho ou até mesmo o Ganso. E essa foi mais uma convocação. Coloca o Neymar, coloca o Neymar. Espero que tenha mudado um pouco a sua percepção sobre a seleção da Copa de 2010. Lembrando que esse vídeo foi feito para debatermos sobre esse tema, imaginarmos um Brasil hipotético daquela época, e é claro que muitos não irão concordar com a minha lista. Então eu peço que comente o que você mudaria. Pô, essa lista aqui ficou maneira. Mudou 8 jogadores, mudou cara pra caramba, velho. Pode ser que com esse time aí o Brasil poderia ter ido melhor na Copa do Mundo. Rapaziada, se vocês gostaram aí do react, curte, comenta, se inscreve no canal, vai me dar aquela força enorme. Tamo junto e até o próximo vídeo.